A Longa Marcha. Richard Bachman. Stephen King. Capítulo 16. Tubbs enlouquecera. Tubbs era um rapaz baixote que usava óculos e tinha o rosto coberto de sardas. Vestia blue jeans que lhe escorriam pelos quadris e que ele subia e apertava constantemente na cintura. Não falara muito, mas antes de enlouquecer fora um cara suficientemente legal. Prostituta, balbuciava insanamente para a chuva. Virara o rosto para ela e a água gotejava dos óculos para o rosto e bochechas. Passava pelos lábios e descia para o queixo quadrado. A prostituta da Babilônia está entre nós. Deita nas ruas e abre as pernas em cima da sujeira das lajes. Depravada, depravada. Cuidado com a prostituta da Babilônia. De seus lábios pinga o mel, mas seu coração está cheio de fel e absinto. E tem gonorreia, acrescentou cansadamente Collie Parker. Jesus, ele é pior do que o Klingman. Ergueu a voz. Caia morto, Tubbs. Devassa libertina, gritou agudamente Tubbs. Infame. Diabos o levem, murmurou Parker. Vou matá-lo se ele não calar essa boca. Passou trêmulos dedos esqueléticos pelos lábios. Deixou-os cair para o cinto e passou os 30 segundos seguintes obrigando-os a soltar o fecho que lhe prendiam o cantil. Quase deixou-o cair ao levá-lo à boca e derramou metade da água. Começou a chorar debilmente. Eram 3 da tarde e haviam deixado para trás Portland e South Portland. Mais ou menos 15 minutos antes tinham se arrastado por uma faixa molhada e estalante que proclamava que a fronteira de New Hampshire estava a apenas 70 quilômetros de distância. Apenas, pensou Garrett. Apenas. Que palavrinha estúpida essa! Quem foi o idiota que metera na cabeça que precisávamos de uma palavrinha estúpida como essa? Andava nesse momento perto de McFreeze, mas o amigo falara apenas em monossílabos desde Freeport. Mal ousava dirigir-lhe a palavra. Estava mais uma vez em dívida e isso o envergonhava. Envergonhava-o porque sabia que não ajudaria McFreeze se chegasse a oportunidade. Nesse instante, Jen era uma figura do passado. A mãe também. Irrevogavelmente para toda a eternidade, a menos que ganhasse. E nesse momento queria isso com todo o seu coração. Era estranho. Esta era a primeira vez que conseguia lembrar-se de querer vencer. Nem mesmo na partida, quando estivera cheio de energia na época em que os dinossauros ainda andavam pela terra. Quisera conscientemente vencer. Naquela ocasião, houvera apenas o desafio. Os fuzis, porém, não disparavam pequenas bandeiras com a palavra Bang escrita nelas. Nem as balas eram bolinhas de gude. Ou teria sabido disso o tempo todo? Aparentemente os pés haviam começado a doer 2 vezes mais desde que resolvera vencer e sentia uma dor lacinante no peito toda vez que tomava longas respirações. A sensação de febre aumentava também. Talvez houvesse pegado alguma coisa com Scram. Queria vencer, mas nem mesmo McFreeze poderia carregá-lo por cima da invisível linha de chegada. Não achava que fosse vencer. No 6º grau, fora reprovado na prova de ortografia e mandado para a sala de recuperação. Mas o encarregado da sala não era a Sra. Petrie, que dava uma segunda chance ao cara. A bondosa Sra. Petrie. Ficara ali, magoado, incrédulo, certo de que devia ter havido algum erro, mas não havia. Não fora julgado suficientemente bom na divisão silábica, e não ia ser suficientemente bom nesse momento. Bom o suficiente para sobreviver. A maioria achava que era, mas não todos. Pés e pernas haviam ultrapassado o estágio de irada rebelião, e nesse momento o motim estava a apenas alguns passos de distância. Só 3 haviam sido executados desde a saída de Freeport. Um deles, o infeliz Kligerman. Sabia que o resto estava pensando.
Um número grande demais de bilhetes azuis tinham sido emitidos para que eles simplesmente desistissem. Qualquer um deles. Não com apenas 20 para ir até o fim. Iam andar agora até que os corpos e mentes se despedaçassem. Passaram por uma ponte que atravessava um pequeno e plácido riacho, a superfície ligeiramente pipocada pela chuva. Os fuzis troaram. A multidão aplaudiu e sentiu no fundo da mente a greta de esperança abrir-se um infinitesimal pouquinho mais. Você achou sua namorada com bom aspecto? Era Abraham que falava, e parecia uma vítima da marcha de Bethan. Por alguma razão inconcebível, jogara fora a jaqueta e a camisa, deixando expostos o peito ossudo e a caixa torácica. Achei, respondeu. Tomara que possa voltar para junto dela. Abraham sorriu. Tomara? Isso mesmo. Estou começando também a me lembrar como soletrar essa palavra. Aquilo era uma leve ameaça. Aquele foi o Tubbs? Garrett apurou o ouvido. Nada ouviu, senão o tugido incessante da multidão. Sim, foi. Parker botou uma olhada nele, acho. Continuo a dizer a mim mesmo, continuou Abraham, que tudo o que tenho que fazer é botar um pé na frente do outro. É isso aí. Abraham pareceu aflito. Garrett, é uma sujeira dizer isso. O quê? Abraham ficou calado durante muito tempo. Como sapatos, usava enormes Oxford que Garrett achava que devia ser horrivelmente pesados. Seus próprios pés, nesse momento, estavam descalços, sentindo frio e em carne viva. Batiam e se arrastavam pelo leito da estrada, que se expandir e nesse momento era constituída de 3 pistas. A multidão não parecia tão esganiçada, ou tão assustadoramente perto quanto em Augusta. Abraham pareceu mais aflito do que nunca. É muita sujeira. Eu simplesmente não sei como dizer. Garrett deu de ombros, confuso. Acho que simplesmente deve dizer. Bem, escute aqui. Acho que todos chegamos à unanimidade a respeito de uma coisa. Todos os que sobraram. Safar-se como puder? Isso é uma espécie de promessa. Oh, é. Nenhuma ajuda para ninguém. Faça sozinho ou não faça. Garrett olhou para os pés. Perguntou a si mesmo quanto tempo passara desde que sentira fome. Quanto tempo demoraria antes de desmaiar se não comesse alguma coisa. Achou que os Oxford de Abraham eram semelhantes a Estebans. Aqueles sapatos poderiam levá-lo até a ponte Golden Gate, sem mesmo romper um cadastro. Ou pelo menos era isso que parecia. Isso parece uma insensibilidade muito grande, disse finalmente. Essa situação acabou tornando-se muito cruel. Abraham, porém, não teve coragem de fitá-lo. Conversou com todos os outros a esse respeito? Ainda não. Apenas com uma dúzia, mais ou menos. Bem, a situação é realmente difícil. Entendo como é difícil para você falar a esse respeito. A coisa parece que se tornara mais difícil do que mais fácil. O que foi que eles disseram? Sabia o que eles haviam respondido, o que deviam ter respondido. Eles topam. Garrett abriu a boca, mas fechou-a em seguida. Olhou para Baker à frente. Baker usava a jaqueta que trouxera e que estava encharcada. Andava de cabeça encurvada sobre o peito. Um quadril oscilava e o outro se projetava desajeitado para a frente. A perna esquerda dele endurecera muito. Por que foi que você tirou a camisa? Perguntou subitamente a Abraham. Estava fazendo coceira em minha pele, provocando urticária, ou coisa assim. Era de material sintético. Talvez eu tenha alergia a tecidos sintéticos. Como o diabo é que eu vou saber? O que é que você acha, Ray? Você parece um penitente religioso ou coisa assim. O que é que você diz, Ray? Sim ou não? Talvez eu deva uns 2 favores a McFreeze. McFreeze continuava próximo a eles, mas era impossível saber se ele podia ouvir a conversa dos dois no meio do vozerio da multidão. Vem até aqui, McFreeze, pensou.
Diga a ele que eu não lhe devo nada. Venha até aqui, seu filho da puta. McFreeze, porém, continuou calado. Tudo bem, pode me incluir, disse. Esfria aí. Agora eu sou um animal. Nada mais que um animal sujo, cansado e estúpido. Você fez. Você se vendeu. Se você tentar ajudar alguém, nós não vamos poder impedi-lo. Isso é contra as regras. Mas todos nós o botaremos no gelo. E você terá quebrado sua promessa. Não vou tentar. O mesmo vale para todos que quiserem ajudar você. Tudo bem. Não é nada pessoal. Você sabe disso, Ray. Mas estamos resolvidos a isso agora. Aguente ou morra. É isso aí. Nada de pessoal. Apenas a volta à selva. Durante um segundo, pensou que Abraham iria virar fera, mas a respiração bruscamente sugada saiu em um suspiro inócuo. Talvez ele esteja cansado demais para se enfurecer. Você topou. Vou cobrar essa promessa, Ray. Talvez eu devesse dar uma de importante e dizer que cumpro minhas promessas, porque minha palavra é minha honra, respondeu Garrett. Mas vou ser honesto. Quero ver você receber aquele bilhete, Abraham. Quanto mais cedo, melhor. Abraham passou a língua pelos lábios. Eu sei. Esses sapatos parecem muito bons, Abe. E são, mas são danados de pesado. A gente compra distância, mas ganha peso. Simplesmente não é uma cura para a tristeza de verão, certo? Abraham riu. Garrett observou McFreeze, que mantinha uma expressão inescrutável. Talvez tivesse ouvido. Talvez não. A chuva caía em linhas retas contínuas, mais forte nesse momento, mais fria. A pele de Abraham estava branca como barriga de peixe. Sem camisa, Abraham lembrava mais um presidiário. Teria alguém alertado Abraham para o fato de que ele não tinha a menor chance de sobreviver à noite sem a camisa? O anoitecer já parecia estar chegando devagarinho. McFreeze, você ouviu o que nós conversamos? Eu o vendi, McFreeze. Um por todos, todos por um, para sempre. Eu não quero morrer dessa maneira, disse Abraham chorando. Não em público, com as pessoas torcendo para a gente se levantar e andar mais alguns quilômetros. Isso é uma coisa tão insensata, tão estupidamente insensata. Isso tem mais ou menos tanta dignidade quanto um idiota mongoloide estrangulando-se com a própria língua e se cagando ao mesmo tempo. O relógio marcava 3h15 quando fizera sua promessa de não ajudar ninguém. Às 6 horas daquela tarde, só mais um recebera o bilhete azul. Ninguém disse nada. Parecia haver uma embaraçosa conspiração em andamento para ignorarem os últimos centímetros puídos de suas vidas, pensou Garrett. Simplesmente fingir que nada está acontecendo. Os grupos, o triste pouco que restava deles, haviam se dissolvido inteiramente. Todos haviam concordado com a proposta de Abraham. McFreeze, inclusive. Baker também. Stevens rir e perguntar a Abraham se queria que ele furasse o dedo para poder assinar com sangue. Estava esfriando muito. Garrett começou a se perguntar se havia essa tal coisa de sol, ou se sonhara apenas com isso. Até mesmo Jane era para ele um sonho nesse momento. Um sonho de um verão que nunca existira. Não obstante, parecia ver o pai com uma clareza cada vez maior. O pai com os cabelos abundantes que ele mesmo herdara e os largos e carnudos ombros de motorista de caminhão. O pai possuíra um corpo de zagueiro de futebol. Lembrava-se do pai levantando-o do chão, balançando-o loucamente no ar, desmanchando-lhe os cabelos, beijando-o, amando-o. Não vira realmente a mãe, absolutamente, lá em Freeport. Reconheceu triste, mas ela estivera lá, usando seu casaco preto barato para dar sorte, aquele que exibia uma branca queda de neve de caspas impregnada na gola, por mais que ela lavasse os cabelos com shampoo. Provavelmente a ofendera muito ao ignorá-la em favor de Jen. Talvez tivesse sido mesmo a sua intenção de magoá-la. Mas isso não importava mais nesse momento.
Era coisa do passado. Era o futuro que estava se desemaranhando antes mesmo de ter sido tricotado. A gente afunda cada vez mais, pensou. Nunca se toma pé. Afunda-se sempre mais, até que o cara está fora da baia e nadando no oceano. Certa vez, tudo aquilo parecera simples. Muito engraçado. Conversara com McFreeze e o amigo lhe dissera que, da primeira vez, salvara-o em um puro ato de reflexo. Depois, em Freeport, fora para impedir uma feiura em frente a uma moça bonita que ele nunca conheceria. Da mesma maneira que nunca conheceria a mulher de Scram, já adiantada na gravidez. Sentiu uma pontada de dor ao pensar nisso e uma súbita tristeza. Não pensara em Scram durante muito tempo. Achou que McFreeze era um cara muito amadurecido, realmente. Por que ele não conseguira amadurecer? A marcha continuou. Pequenas cidades passaram em desfile. Caiu em um estado de espírito melancólico, estranhamente agradável, mas que era quebrado com grande subitaneidade pelo crepitar irregular de tiros e gritos roucos da multidão. Quando se virou, viu atônito Collie Parker no alto da meia lagarta com um fuzil nas mãos. Um dos soldados fora abatido e estava estirado no chão, olhando fixamente para o céu, com os olhos vazios e sem expressão. No centro da testa ele exibia um buraco azul cercado por uma coroa de queimaduras de pólvora. Filhos da puta nojentos! Gritava nesse momento Parker. Os demais soldados haviam saltado da meia lagarta. Parker estendeu a vista para os atordoados caminhantes. Vamos, caras! Venham! Nós podemos! Os caminhantes, Garrett inclusive, olharam para Parker como se ele houvesse começado a falar em idioma estrangeiro. Um dos soldados que pulara quando Parker subira subitamente pelo lado da meia lagarta apontou com cuidado e atirou nas costas dele. Parker! Gritou McFreeze. Era como se só ele compreendesse o que acontecera, a oportunidade que poderia ter sido perdida. Oh não, Parker! Parker grunhiu como se alguém o tivesse atingido nas costas com uma maca de ginástica acolchoada. A bala se expandiu e lá estava Collie Parker, no alto da meia lagarta, as entranhas espirrando da camisa caque e do jeans azul rasgado. Uma mão ficou imóvel no ar, em meio a um gesto amplo e imperativo, como se estivesse prestes a pronunciar uma irada filípica. Deus! Droga! Disse Parker. Disparou 2 vezes na estrada o fuzil que arrancara das mãos do soldado morto. Os projéteis bateram no concreto e assoviaram. Garrett sentiu um deles dar um puxão no ar em frente ao seu rosto. Na multidão, alguém gritou. Em seguida, o fuzil escorregou das mãos de Parker. Ele deu meia volta quase marcial e caiu na estrada, onde ficou estirado sob um lado, arquejando rapidamente como um cão que fora atingido e mortalmente ferido por um carro que passava. Seus olhos queimavam. Abriu a boca e, em meio ao sangue que saía, lutou para pôr um fecho no seu discurso. Seus filhos, filhos, filhos. Morreu olhando fixamente para eles enquanto passavam. O que foi que aconteceu? Gritou Garrett, dirigindo-se a ninguém em particular. O que foi que aconteceu com ele? Ele os pegou desprevenidos, respondeu McFreeze. Foi isso que aconteceu. Ele devia ter sabido que podia fazer isso. Surpreendeu-os por trás e pegou-os sonolentos na mudança de guarda. A voz de McFreeze enrouqueceu. Ele queria todos nós lá em cima com ele, Garrett. E eu acho que nós poderíamos ter conseguido isso. Do que é que você está falando? Perguntou Garrett, subitamente apavorado. Você não sabe? Disse McFreeze. Você não sabe? Lá em cima com ele? O quê? Esqueça. Simplesmente esqueça. McFreeze afastou-se. Garrett sofreu um súbito ataque de calafrios. Não pôde controlá-los. Não sabia o que era que McFreeze aludira. Não queria saber o que McFreeze tinha em mente, ou mesmo pensar nisso. A marcha continuou. Às 9 horas da noite a chuva parou,
mas o céu escondeu suas estrelas. Ninguém mais fora abatido. Mas Abraham começara a falar incoerentemente. Fazia muito frio, mas ninguém ofereceu a Abraham coisa alguma para vestir. Garrett tentou convencer-se de que aquilo fora apenas justiça poética, mas o esforço apenas fê-lo sentir-se mal. A dor dentro do corpo transformara-se em doença, uma sensação doentia, podre, que parecia estar crescendo nos espaços ocos do corpo como se fosse um fungo verde. O cinto de concentrados estava quase cheio, mas só conseguiu mesmo comer um pequeno tubo de pasta de atum sem vomitar. Baker, Abraham e McFreeze. O círculo de amigos reduzira-se àqueles três. E Stebbins, se é que ele era amigo de alguém. Conhecido então, ou um semideus, ou um demônio, ou o que quer que fosse. Especulou se algum deles estaria vivo na estrada na manhã seguinte, e se ele continuaria vivo para saber. Pensando nisso, quase se chocou com Baker na escuridão. Alguma coisa tilintou, metálica, nas mãos de Baker. — O que é que você está fazendo? Perguntou. — Hã? Respondeu Baker inocentemente. — O que é que você está fazendo? Repetiu impaciente Garrett. — Contando meus trocados. — Quanto você tem? Baker tilintou o dinheiro na mão em concha e sorriu. — $1,22, respondeu. Garrett sorriu. — Uma fortuna. O que é que você vai fazer com ela? Baker não retribuiu o sorriso. Sonhadoramente, olhou para a fria escuridão. — Comprar um dos grandes, respondeu. O leve sotaque sulista acentuara-se muito. — Comprar um forrado de chumbo, seda por dentro e com um travesseiro de cetim. Piscou com os olhos vazios e tão sem expressão como maçanetas de porta. Nunca vou apodrecer. Não até a trombeta do juízo final, quando seremos o que éramos, vestidos de carne incorruptível. Garrett sentiu uma quente sensação de horror. — Baker? Você endoidou, Baker? A gente não pode vencer. Nós fomos loucos em tentar isso. Não se pode vencer a podridão disto. Não neste mundo. Caixão forrado de chumbo. Essa é que é a solução. Se não se controlar, você não chega ao amanhecer. Baker inclinou a cabeça concordando. A pele estirada sob os malares, dando-lhe o aspecto de caveira. Essa é a solução. Eu queria morrer. Você não? Não é esse o motivo por que estamos aqui? Cale essa boca, berrou Garrett. Começou a tremer novamente. A estrada nesse trecho subia em ladeira íngreme, e isso acabou com a conversa. Garrett inclinou-se para a frente, a fim de subir melhor o aclive, sentindo frio e calor, a espinha doendo, o peito doendo. Tinha certeza de que os músculos se recusariam categoricamente a levá-lo mais adiante. Pensou no caixão de Baker, forrado de chumbo, vedado à espera que passassem escuros milênios, e perguntou-se se isso seria a última coisa em que pensaria. Teve a esperança que não, e lutou para encontrar outra trilha mental. Advertências eram feitas esporadicamente. Os soldados da Meia Lagarta estavam novamente com efetivos completos. O que Parker matara fora substituído discretamente. A multidão aplaudia monotonamente. Garrett perguntou como seria jazer no maior e mais empoeirado silêncio de biblioteca de todos, sonhando sonhos infindáveis sem pensamentos, por trás de pálpebras coladas, vestido para sempre com suas roupas domingueiras. Nenhuma preocupação sobre dinheiro, sucesso, alegria, dor, pesar, sexo ou amor. Zero absoluto. Nem pai, nem mãe, nem namorada, nem amante. Os mortos são órfãos. Nenhuma companhia, mas o silêncio. Fim à agonia do movimento, ao longo pesadelo de descer a estrada. O corpo em paz, silêncio e ordem. A escuridão perfeita da morte. Como seria isso? Exatamente como seria isso? E de repente os músculos massacrados, sofridos, o suor escorrendo pelo rosto, a própria dor. Tudo aquilo lhe pareceu muito doce e real.
Esforçou-se mais. Lutou até o alto da ladeira e arquejou asperamente até o fim da descida no outro lado. Às 11h40, Marty Wyman comprou seu buraco no chão. Esquecera tudo a respeito de Wyman, que nem falara e nem fizera o menor gesto nas últimas 24 horas. Não morreu espetacularmente. Simplesmente deitou-se e foi morto a tiro. Alguém murmurou: aquele foi o Wyman. E mais alguém murmurou: ele foi o 83º, não? E isso foi tudo. À meia-noite chegaram a apenas 13 quilômetros da fronteira de New Hampshire. Passaram por um cinema drive-in, um imenso oblongo branco na escuridão. Na tela, uma única faixa luminosa. A administração desse cinema saúda os caminhantes deste ano. Aos 20 minutos da manhã, voltou a chover e Abraham começou a tossir. O mesmo tipo de tosse úmida, áspera, que atacara Scranton muito tempo antes de ele receber seu bilhete azul. À 1h, a chuva se transformara num toró incessante que lhe picava os olhos e fazia o corpo doer com uma espécie de seção interna. O vento empurrava-o pelas costas. À 1h45, Bob Sledge tentou escapulir silenciosamente para dentro da multidão, sob proteção da noite e da chuva que caía. Foi fuzilado rápida e eficientemente. Garrett especulou se o soldado louro que quase lhe vendera o bilhete azul fora o autor do tiro. Sabia que o louro estava de serviço. Vira-lhe claramente o rosto no brilho dos holofotes do drive-in. Desejara ardentemente que o louro fosse o soldado que Park matara. Aos 20 minutos para as 2h, Baker caiu e bateu com a cabeça no piso da estrada. Sem pensar, Garrett fez menção de ir socorrê-lo. Uma mão ainda forte fechou-se em torno de seu braço. McFreeze. Claro que tinha que ser McFreeze. Continuaram a andar sem olhar para trás. Baker recebeu as 3 advertências e o silêncio prolongou-se em seguida indefinidamente. Garrett ficou à espera do troar dos fuzis e, quando não ouviu, consultou o relógio. Só haviam passado 4 minutos. Não muito tempo depois, Baker passou por ele e McFreeze, sem olhar para coisa nenhuma. Tinha um ferimento feio e sanguinolento na testa, mas os olhos pareciam mais normais. Desaparecera aquela expressão vazia de aturdimento. Um pouco antes das 2h entraram em New Hampshire em meio ao maior pandemônio que haviam enfrentado até então. Canhões dispararam. Fogos de artifício explodiram na noite chuvosa, iluminando uma multidão que se estendia tão longe quanto a vista podia acompanhar naquela luz ofuscante. Bandas de metais competiam entre si tocando dobrados marciais. Os aplausos eram trovões. Uma grande explosão no alto desenhou em fogo o rosto do major, levando Garrett embotadamente a pensar em Deus. A efígie do major foi seguida do rosto do governador de New Hampshire. Um homem famoso por ter tomado de assalto a base nuclear alemã em Santiago quase sozinho em 1953. Perdera uma perna devido ao envenenamento por radiação. Garrett cochilou novamente. Os pensamentos tornaram-se incoerentes. Aborto D'Alessio apareceu acocorado embaixo da cadeira de balanço da tia de Baker, enrodilhado em um pequeno caixão mortuário. Seu corpo era o de um gordo gato Cheshire. Sorria desdentado. Quase apagada, no meio da pelagem entre seus olhos verdes ligeiramente descentrados, havia cicatriz sarada de um velho ferimento produzido por uma bola de beisebol. Os dois estavam olhando o pai de Garrett ser levado para uma caminhonete preta fechada sem marcas. Um dos soldados que flanqueavam seu pai era aquele louro. O pai usava apenas cueca. O outro soldado olhou por cima do ombro e por um momento Garrett pensou que era o major. Depois viu que era Stevens. Voltou a olhar para trás e o gato Cheshire com a cara de aborto desaparecera. Desaparecera todo ele, menos o sorriso, que continuava pendurado no ar, em forma de crescente, sob a cadeira de balanço como se fosse a borda externa de uma melancia. Os fuzis detonaram novamente. Deus, estavam atirando nele nesse momento.
Sentiu o ar deslocado por aquela bala. Acabara. Tudo acabara. Acordou com um choque e deu 2 passos de corrida, provocando pontadas de dor que subiram dos pés até a virilha, antes de compreender que os soldados estavam atirando em outra pessoa, que essa outra pessoa estava morta, caída de bruços na chuva. Ave Maria! Murmurou McFreeze. Cheia de graça, disse a voz de Stebbins atrás dele. Ele havia se adiantado, aproximado mais para ver a execução, e sorria nesse momento como o gato Cheshire no sonho de Garrett. Ajude-me a vencer esta corrida de Stock Cars. Pare com isso, disse McFreeze. Deixe de se meter a engraçado. Eu não sou mais engraçado do que você, retrucou solenemente Stebbins. McFreeze e Garrett riram, um pouco contrafeitos. Bem, disse Stebbins, eu talvez faça isso. Um pouco. Levante-os, derrube-os, cale essa boca, entoou McFreeze. Passou a mão trêmula pelo rosto e continuou a andar, olhos diretamente à frente, os ombros parecendo um arco quebrado. Mas um recebeu o bilhete azul antes de 3 horas, abatido na chuva e na escuridão com ventania quando caiu de joelhos em algum lugar perto do Portsmouth. Abraham, tossindo sem parar, andava com um brilho irremediável de febre no rosto. Uma rutilação que fez Garrett pensar em meteoritos riscando o céu. Ele ia queimar por dentro em vez de ser queimado por fora. Tal era a situação em que se encontrava nesse momento. Baker caminhava com uma determinação sombria e regular, tentando livrar-se de suas advertências antes que elas se livrassem dele. Garrett mal conseguia vê-lo através dos açoites da chuva, mancando sem parar com as mãos fechadas em punho ao lado do corpo. E McFreeze estava esmorecendo. Não tinha certeza de que quando isso começara. Poderia ter acontecido em um segundo, quando virara as costas. Em um momento ainda se conservava forte. Garrett lembrou-se do aperto dos dedos de McFreeze em seu antebraço quando o Baker caíra. E naquele momento ele parecia um velho. Aquilo amedrontava qualquer um. Stebbins era Stebbins. Continuava a andar, a resistir, como os sapatos de Abraham. Parecia estar poupando ligeiramente uma perna, mas isso também podia ser imaginação sua. Entre os outros 10, 5 pareciam ter se retirado para aquele reino dos mortos especial que Olson descobrira. Um passo além da dor e da compreensão do que lhes ia acontecer. Andavam pela escuridão chuvosa como esgalgados fantasmas e não gostou de olhar para eles. Eram mortos ambulantes. Pouco antes do amanhecer, 3 deles tombaram simultaneamente. A boca da multidão rugiu e arrotou novamente com entusiasmo quando os corpos giraram sobre si mesmos e caíram como pedaços de madeira cortada e empilhada. Achou que aquilo marcava o início de uma pavorosa reação em cadeia que poderia empolgá-los e acabar com todos eles. Mas terminou. Terminou com Abraham rastejando sobre os joelhos, olhos erguidos cegamente para a meia lagarta e a multidão do outro lado, descortiçado e o corpo todo tomado por uma dor difusa. Eram olhos de uma ovelha presa numa cerca de arame farpado. Depois, caiu sobre o rosto. Seus pesados Oxfords bateram espasmodicamente num piso molhado da estrada e em seguida pararam. Pouco depois, começou a sinfonia aquosa do amanhecer. O último dia da marcha chegou úmido e nublado. O vento uivava pelo beco quase vazio da estrada como um cão perdido que estava sendo açoitado através de um lugar estranho e terrível.